Olá e boas-vindas. Um agradecimento muito caloroso pela audiência de quem está acompanhando a análise de hoje. É sempre muito bom estar aqui. Olá para todo mundo. E é sempre um prazer imenso iniciar mais esse mergulho em assuntos que, moldam o comportamento, a cultura e o mercado ao nosso redor. Com certeza, tem muita coisa bacana hoje. Sim, mas logo de partida, é importante informar claramente para quem nos escuta que esta é uma produção da BDE Comunicação. Exato, uma produção BDE. E o nosso tema central do mergulho de hoje é um território que é muito discutido, mas raramente compreendido a fundo. Que são os propósitos de marcas, né? Isso, propósitos de marcas voltados ao público infantil. Um tema que, assim, é super sensível e super necessário hoje em dia. Pois é. E para entender como isso realmente funciona, longe daquelas cartilhas teóricas, a gente reuniu duas fontes centrais. Temos um material bem interessante na mesa hoje. Temos sim. De um lado, a gente tem um material técnico focado no que a indústria chama de marketing editorial infantil. Que é a base de tudo, né? Exato. E do outro lado, e aí que está esse será o nosso grande foco prático da análise de hoje, nós vamos examinar uma reportagem fantástica. Uma reportagem muito bem escrita, por sinal. Muito. É uma matéria publicada na revista BDS ou a Vitrine Regional. E essa matéria cobre a trajetória de um canal infantil no YouTube chamado Contos para Sorrir. Uma história que ilustra perfeitamente esse conceito. Sim. E a diretriz de foco aqui, para quem nos ouve, não é a gente se prender muito àquela teoria fria do marketing editorial, sabe? Sim, ficar só na academia não é o objetivo. Exatamente. A ideia é usar essa matéria da revista BDE para ver, na prática mesmo, como uma marca constrói um propósito forte e impactante para as crianças. E para preparar o terreno para a análise de hoje, acho que vale a pena a gente dar um passo para trás, sabe? Uhum. Observar o cenário atual do entretenimento infantil. Se a gente prestar atenção ao que domina as telas hoje em dia, fica muito evidente que a regra de ouro parece ser o superestímulo. Nossa, nem me fale. É até cansativo para os adultos. Totalmente. O padrão da indústria audiovisual para crianças hoje envolve cortes de câmera a cada 2 ou 3 segundos. Tem uma saturação absurda, né? Sim, uma saturação de cores berrantes, efeitos sonoros estridentes e uma narrativa que, não dá espaço para um respiro. É frenético. Exato, é uma engenharia que é focada inteiramente em reter a atenção por meio de picos constantes de dopamina. Sim, a criança fica ali hipnotizada. Então, quando a gente se depara com um material que documenta o surgimento de um projeto que vai na contramão absoluta de tudo isso... Que é o caso do canal que vamos falar. Isso, um canal apostando no silêncio, na pausa e no tempo de absorção de quem assiste, a gente percebe o quão é raro encontrar conteúdos assim hoje em dia. Com certeza. É um estudo de caso muito valioso sobre diferenciação de mercado e construção de comunidade. Certo. Vamos desempacotar isso. Antes da gente entrar nos detalhes operacionais do canal de YouTube que a reportagem aborda, a gente precisa estabelecer aquele breve contexto com a nossa primeira fonte. A fonte teórica. Isso. O texto técnico menciona repetidamente o conceito de marketing editorial aplicado ao público infantil. Uhum. O que isso significa na prática de quem produz conteúdo em vídeo? Olha, basicamente, tratar um canal de YouTube como um produto editorial significa abandonar a ideia de ser apenas um depósito de vídeos, sabe? Um lugar onde vídeos avulsos são jogados, né? Exato, jogados na esperança de que algum deles viralize. Em vez disso, o criador ele passa a agir como uma pequena editora audiovisual. Ou uma emissora de TV estruturada. Exatamente. Isso exige uma linha narrativa que seja inconfundível, uma criação de universo consistente. O nosso texto técnico cita
exemplos globais gigantes que operam sobre essa lógica. Como o Chuchu TV e o Cocomelon, por exemplo. Isso mesmo. Esses canais, eles não publicam nada por acaso. Eles constroem propriedades intelectuais. Personagens que retornam sempre. Sim, personagens recorrentes, cenários que se tornam familiares e eles estabelecem uma rotina de publicação que o público passa a antecipar. Eles operam como máquinas editoriais mesmo, altamente previsíveis e escaláveis. Perfeito. E lendo o material técnico, tem um conceito que me parece ser o principal desafio, o maior ponto de atrito de toda essa engrenagem. Que é a questão da audiência. Exato. O texto aponta para o desafio de equilibrar a audiência dupla. Ele fala de uma espécie de cabo de guerra invisível. Na verdade, é o clássico problema de negócios que a gente chama de B2B2C, só que aplicado ao entretenimento. Uhum. O malabarismo do marketing editorial infantil exige lidar com duas frentes que muitas vezes querem coisas opostas. A primária e a decisora, né? Isso, de um lado a gente tem a audiência primária, que são as próprias crianças, elas são os usuários finais, e elas buscam diversão imediata, estímulo, fantasia. É o entretenimento puro. E do outro lado existe a audiência decisora. Que são os pais, as mães ou os responsáveis. Exato. Essa segunda audiência é quem, de fato, controla o acesso à tela, quem aprova o tempo de uso e quem eventualmente compra os produtos associados. E o que essa audiência decisora busca é diametralmente diferente. Completamente. Eles querem valores educativos, desenvolvimento cognitivo e, acima de tudo, segurança narrativa. Segurança de que a criança está vendo algo bom. Sim. E o desafio monumental de criar para esse segmento é que se o conteúdo for puramente frenético, a criança até adora, mas o pai bloqueia o canal. Faz sentido. Mas, por outro lado, se for excessivamente didático e monótono, o pai aprova, mas a criança simplesmente abandona o vídeo nos primeiros 10 segundos. É quase como tentar esconder vegetais dentro de um prato que a criança acha que é só sobremesa. Uma ótima analogia. É bem por aí. Bom, e agora que a gente tem essa dinâmica clara, acho que a gente pode ver como isso sai da lusa de planejamento e vai para o mundo real. Vamos focar na prática agora. Vamos fazer aquela transição entusiasmada para a matéria da revista BDE, sua vitrine regional. A reportagem que perfila o canal Contos para Sorrir. Isso. É uma iniciativa super bacana que surgiu no bairro de Santo Amaro, lá na zona sul de São Paulo. Uma iniciativa local com um impacto enorme. Muito grande. E os dados que a revista levantou chamam bastante atenção. A gente está falando de um projeto com apenas 7 meses de existência, que já alcançou a marca de 4.000 inscritos no YouTube e quase 100 episódios publicados. É um volume impressionante. Demais! Para quem conhece as métricas de crescimento orgânico das plataformas de vídeo, a manter um ritmo de produção que entregue 100 episódios em 7 meses exige um nível de organização de bastidores que não tem nada de amador. De forma alguma, esse volume de entrega atrelado a esse crescimento constante é o maior indicativo empírico de que a estratégia editorial deles está funcionando. Eles acharam o caminho. Acharam. O canal não está tateando no escuro ou publicando conteúdos aleatórios para ver o que o algoritmo prefere. Existe uma escolha clara de um território narrativo e eles se entrincheiraram nesse território. E a revista detalha muito bem o que preenche esse território narrativo. O texto cita os grandes sucessos do canal, como as adaptações dos clássicos da literatura infantil contemporânea. Sim, adaptações muito bem feitas. Eles mencionam as histórias da autora britânica Julia Donaldson. Ah, sim, a criadora de O Grúfalo. Exatamente. Muita gente certamente reconhece. E além dessas adaptações mais estruturadas, a reportagem aponta que o canal soube jogar o jogo da plataforma ao trabalhar a sazonalidade com muita precisão. Criando conteúdo específico para datas importantes. Isso. Eles criaram séries temáticas específicas para o Halloween e para o Natal. E tem um terceiro formato que a matéria destaca que foge um pouco das narrações tradicionais. Os shorts musicais. Exato.
São vídeos bem mais curtos, onde mãe e filho aparecem juntos cantando parlendas e canções tradicionais. E lendo essa parte é difícil não notar o contraste com o resto da internet. Completamente diferente. Na maioria do conteúdo digital, a tela funciona como uma babá eletrônica substituta, né? Que acaba isolando a criança. Nesses shorts, o formato exige uma interação humana direta ali, o olho no olho. De toda essa operação, Sim, o propósito por trás. a matéria da revista consegue sintetizar a proposta direta do canal com uma frase muito poderosa. A frase é: a voz conta, a criança imagina. Forte, né? Muito. Lembra do que a gente discutiu agora há pouco sobre a diferença entre o modelo de canais frenéticos como o Cocomelon e a necessidade de achar um território próprio? Lembro sim, o diferencial tático. Exato. O diferencial tático do Contos para Sorrir é a escolha de operar através da ausência de excessos visuais. O tal do silêncio visual. Isso. No YouTube, que é uma plataforma nativamente projetada por impacto da imagem, a decisão de não mostrar as ilustrações originais dos livros durante a contação da história é bem drástica. Sim, é quase contraintuitivo, né? Sim, eles não mastigam a narrativa com animações frenéticas e brilhantes. Eles apoiam o conteúdo quase que inteiramente em uma narração cuidadosa, acompanhada por uma trilha sonora envolvente e efeitos muito bem posicionados. Eu achei sensacional essa ideia. E a revista tem uma chamada poderosa na capa sobre isso. Eles dizem, quando fechar os olhos é o melhor jeito de ver. É maravilhoso. Funciona essencialmente como um antídoto contra esse frenesi visual da era digital. Ao não entregar o cenário pronto, eles transferem a imaginação para quem está ouvindo. Exato. E amarrando esse conceito, dar espaço para a imaginação construir as imagens e as cores de cada aventura também é dar conteúdo. E isso gerou um impacto real. Conquistou famílias pelo Brasil todo e até no exterior, segundo a matéria. Sim, e veja, a gente precisa ser realista sobre o ecossistema digital. Em um cenário onde as crianças já deslizam os dedos por telas buscando o próximo vídeo cheio de luzes que piscam, muita gente pensaria que retirar o estímulo visual seria um suicídio comercial. Como evitar que a criança simplesmente abandone o vídeo em busca de algo mais barulhento, né? Essa é a objeção técnica padrão. O algoritmo costuma recompensar a retenção baseada no estímulo contínuo. Mas é aí que entra a compreensão profunda daquela audiência decisora que a gente mencionou. Os pais. Os pais. O superestímulo tem um custo cognitivo altíssimo. As crianças entram em um estado de exaustão e irritabilidade que os pais conhecem muito bem. Conhecem e temem. Que é a escutativa. A criança precisa prestar atenção na modulação da voz, nos passos do personagem recriados pelos efeitos e usar a própria mente para visualizar a cena. E a recompensa a longo prazo é muito maior. É a criação de um hábito de consumo muito mais sustentável. É por isso que os pais confiam na marca e se inscrevem no canal. Com certeza. A ausência de poluição visual não é um erro, é a principal força do projeto. E aí que tá, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Por quê? Porque a gente precisa mudar o nosso foco por um momento e olhar para o próprio veículo que trouxe essa história, que é a revista BDE. Ah, sim, a própria revista. Lendo as informações da revista, a gente percebe que ela tem um propósito muito claro. Muito mais do que apenas informar, ela tem a missão de registrar e valorizar Santo Amaro e a Zona Sul de São Paulo. Ela é super focada. Sim. Ela traz até marcos históricos locais. Na capa dessa mesma edição, eles citam os 90 anos do Clube Hípico de Santo Amaro. E a gente observa que a revista atua quase como um elo na comunidade. Uma conexão física mesmo. Exato. Ao entregar edições bimestrais de um padrão gráfico tão alto, ela fortalece o comércio local e dá visibilidade a iniciativas inspiradoras como o próprio Contos para Sorrir. O que mostra um alinhamento incrível. Como diz o próprio manifesto da publicação, pertencer faz a diferença. Em um mundo onde a gente consome manchetes do outro lado do mundo em milissegundos, o ser humano desenvolveu uma desconexão profunda com seu entorno imediato. A gente sabe o que é tendência global, mas não conhece o vizinho que está empreendendo. Exatamente. A revista BDE preenche esse vazio de identidade e atua como um elo comunitário tangível. É uma dinâmica fantástica. De um lado, um canal de YouTube de Santo Amaro que valoriza a escuta.
De outro, uma revista na mesma região que valoriza as raízes locais. E se conectarmos isso ao quadro geral, o resumo de tudo isso que a gente analisou, é muito claro. Um propósito de marca forte, seja de um canal infantil que confia na imaginação da criança, ou seja, de uma revista que fortalece um bairro, é o que cria comunidades reais e engajadas. E transforma consumidores passivos em defensores da marca. Exatamente. A comunicação ganha relevância porque atende a algo mais profundo que apenas reter a atenção. Perfeito. Uma síntese excelente para fechar nossa discussão. E com isso nos aproximamos do fim deste mergulho. Passou rápido. Passou sim. Eu retomo a palavra aqui para, antes de finalizar a nossa conversa, agradecer mais uma vez pela audiência de quem nos ouviu até aqui. E temos uma sugestão direta para nossa audiência. Para quem quiser saber mais, né? Isso. Orientamos quem nos ouve a acessar o site www.bdpromo.com.br. Eu repito, www.bdpromo.com.br. Vale muito a pena a visita. Lá é possível saber mais sobre o canal Contos para Sorrir, conhecer o excelente trabalho da agência BDE Comunicação e também solicitar o recebimento de um exemplar da revista diretamente em seu endereço. Receber a revista física em casa é outra experiência. Com certeza. E como sempre, não podemos terminar sem aquele pensamento final. E eu encerro com uma reflexão para o pessoal que acompanha a nossa análise. A gente viu o impacto do silêncio visual para as crianças, mas em um mundo que exige constantemente a nossa atenção visual para nos vender algo o tempo todo, fica a pergunta. Uma ótima pergunta, aliás. Quais outras áreas das nossas próprias vidas poderiam ser enriquecidas se simplesmente fechássemos os olhos e nos permitíssemos apenas escutar e imaginar? Fica a reflexão. Fica a reflexão. Muito obrigado mais uma vez a todos e até o nosso próximo